norte-americano de terror, ficção sobrenatural, suspense, ficção científica e fantasia. Seus livros já venderam mais de 400 milhões de cópias em 40 países. Mais de 40 países. Ele é o 9º autor mais traduzido no mundo, gente. E muitas das suas obras foram adaptadas para filmes, minisséries, séries de televisão, quadrinhos. Já publicou mais de 60 romances, incluindo 7 sob o pseudônimo Richard Bachman, 12 coletâneas de contos, 9 livros de não ficção. Ele já escreveu mais de 200 contos e a maioria foi publicada em coleções de livros. Nós estamos falando de Stephen Edwin King, ou simplesmente Stephen King. Mas antes de a gente falar sobre ele, este autor maravilhoso, vocês vão se inscrever, dar um like esperto aí pra gente, comentar e compartilhar, levar cultura, compartilhar luz. Mas é isso, gente. Quem é que não gosta de Stephen King? Então, ele nasceu no dia 21 de setembro de 1947 em Portland, no estado do Maine, lá na fronteira com o Canadá. Quando ele tinha 2 anos de idade, o seu pai abandonou a família e sua mãe teve que cuidar dele e de seu irmão David, muitas vezes passando por dificuldades financeiras. Então a família teve que se mudar para a cidade natal da mãe, que é em Durham, também no estado do Maine. E durante essa fase, eles viveram em vários outros lugares, por exemplo, no Wisconsin, Indiana e em Connecticut. E quando ele era criança, ele testemunhou um acidente terrível que aconteceu com um coleguinha. Esse coleguinha foi atropelado por um trem. E muitas pessoas acreditam que este episódio ficou tão marcado para Stephen King que isso estimulou o lado obscuro do escritor em suas criações, em suas imaginações, porque ele muitas vezes sonhava com esse episódio. Então isso sempre vem à tona. Mas o próprio Stephen King nega isso. Ele esconde essa situação aí e fala que não é bem assim não. Ele fala que não foi o acidente que o deixou dessa forma, com uns pensamentos meio obtusos para o lado do terror, do suspense. Ele fala que, como ele era um leitor desde pequeno, um leitor fanático da EC Horror Comics e de uma outra revista também que existia e existe ainda hoje em dia, chamada Tales from the Crypt, que são conhecidos no Brasil como Contos da Cripta. Este tipo de leitura estimulou o seu amor pelo terror. No seu período da escola, quando ele estava na escola, ele tinha o hábito de fazer as suas redações baseadas nos filmes que ele assistia, nos filmes de terror, nos filmes de suspense. E o seu irmão David estimulava, ajudava ele nessas produções, dessas redações, desses textos, que ele mesmo vendia na escola, para colegas, para professores, mas outros professores desestimulavam, falavam, não faz isso não, que coisa, não vende não. Mas ele sempre teimou, e ainda bem que ele teimou, em vender as suas obras naquele momento na escola, porque ele aperfeiçoou isso com o longo do tempo. Entre 1966 e 1971, ele estudou na Universidade do Maine. Ele é professor de inglês. Isso mesmo, muitas pessoas não sabem que Stephen King é professor de inglês e literatura norte-americana. E ele escrevia uma coluna no jornal da universidade chamada King's Garbage Truck, que, traduzindo em português, é mais ou menos como o latão, o caminhão de lixo de King. E ele desenvolvia esses textos e também distribuía um jornalzinho para os seus amigos na universidade. E também foi no tempo da universidade que ele conheceu uma menina chamada Tabitha. Uma moça chamada Tabitha, que mais tarde, em 1971,
ele veio a se casar com ela e estão juntos até hoje. Esse tempo que ele passou lá no campus da universidade estimulou, influenciou muito das suas histórias. Ele tinha muitas ideias e os trabalhos que ele fazia, que ele aceitava para poder pagar os seus estudos, inspiraram histórias como The Mangler e o romance Road Work, que ele publicou com o pseudônimo Richard Bachman. Até se tornar um escritor renomado, King trabalhou como professor na Academia Hampton, no Maine, mas passou por diversas dificuldades, como morar num trailer com a família e problemas graves de saúde. E nesse momento ele escrevia várias histórias curtas, pequenos contos, e a maioria direcionada, ele publicava em revistas masculinas, vejam só. Ele buscava um refúgio nas bebidas e nas drogas. Então ele desenvolveu uma grande dependência química e uma grande dependência alcoólica, que se transformou num alcoólatra por mais de uma década. E nesse período, Stephen começou a escrever vários romances. Uma das suas principais e primeiras ideias era uma moça jovem com poderes psíquicos. Mas no meio do texto ele começou a ficar meio desestimulado e achou que aquele texto não era tão bom assim e jogou tudo no lixo. Mas a sua esposa, Tabitha, pegou todos os manuscritos do lixo e falou para ele voltar a escrever. Quando ele terminou de escrever o romance, ele chamou de Carrie, que é conhecido no Brasil como Carrie a Estranha. Ele mandou esse manuscrito para uma editora e, por direitos autorais, recebeu em torno de $2.500. Quando o romance estourou ali pelo Maine, pelas redondezas e em alguns estados vizinhos, ele recebeu aproximadamente $200 mil. Em 1976, Carrie foi adaptada ao cinema pelas mãos nada mais, nada menos de Brian De Palma, o grande diretor Brian De Palma. E tem uma curiosidade em torno de Carrie a Estranha. Se um dos filhos ficava doente, a sua esposa Tabitha falava logo: rápido, Steve, pense em algum monstro para ele se distrair. Isso é relatado logo na introdução de Carrie, ou Carrie a Estranha. Por volta de 1980, em desespero, vendo a dependência química e a dependência alcoólica, seus amigos e a família, a esposa e o irmão, pegaram algumas garrafas e jogaram fora todo o conteúdo, tudo aquilo, na frente de Stephen. E só assim ele conseguiu cortar o álcool ou qualquer outro tipo de droga, e ele se mantém sóbrio desde então. E ele mesmo disse que baseou a personagem Jack Torrance do livro O Iluminado em si mesmo. Então aquele Jack, que no filme é estrelado por Jack Nicholson, é o próprio Stephen King. E ele tem o hábito de fazer caminhadas. Tem hábitos de fazer caminhadas matutinas, sempre para espairecer e ter as suas ideias, vindo as suas ideias. E ele faz muito isso na cidade de Bangor, no Maine, onde ele mora. Só que em 1999, numa dessas caminhadas, Stephen King sofreu um acidente gravíssimo causado por um motorista que estava distraído. Este acidente causou ao escritor traumatismo craniano, fraturas múltiplas na perna direita, perfurações em um dos pulmões. Ele foi submetido a várias cirurgias e quase veio ao óbito, ele quase morreu. E já recuperado, o King fez uma loucura que é muito peculiar a ele. Ele comprou a van e destruiu todo o automóvel, todo o carro. E uma curiosidade, logo no primeiro episódio da minissérie Kingdom Hospital, escrito pelo próprio King, obviamente, há uma espécie de reconstrução desse episódio da vida dele.
Que Stephen King é o rei da literatura de terror, horror, isso ninguém discute. Mas ele também tem obras fora deste gênero literário. E muitas dessas obras foram adaptadas para o cinema, elevando muito mais a popularidade, obviamente, do escritor. Filmes como Conta Comigo, Um Sonho de Liberdade, são 2 contos tirados de um livro chamado Quatro Estações. Também tem Christine, Eclipse Total, À Espera de um Milagre, entre outros contos e outras obras de Stephen King. A partir de 1996, ele começou a experimentar outros canais, outras mídias. Ele tentou o e-book, ele experimentou o e-book, que é o livro digital. O seu livro The Dead Zone gerou a série na Fox, que tem este mesmo nome. Você gosta de Arquivo X? Você viu com certeza algum episódio escrito pelo próprio Stephen King, sem dúvida alguma. E ele escreveu um muito famoso, um que deu muita audiência, chamado Feitiço, que aparece lá na 5ª temporada de Arquivo X. Ele tem vários trabalhos como roteirista de filmes, seriados e até peças de teatro. Então, isso faz com que o Stephen King seja um dos autores mais versáteis da nossa atualidade, do nosso tempo. E como a gente não se lembrar de filmes clássicos como Cemitério Maldito, lembra com aquela música do Ramones? Ou então It a Coisa, a primeira versão de It a Coisa. Ou então a série que estreou há pouco tempo, ou algum tempo atrás, chamado O Domo. Stephen King tem no seu currículo participações no Domo, em episódios do Domo, e em filmes como Cavaleiro de Aço, de 1981, que são também adaptações de seus próprios livros. E em Cemitério Maldito também ele aparece. E Stephen King apareceu interpretando uma personagem muito creep também na excelente série Sons of Anarchy, ou Filhos da Anarquia, uma série maravilhosa que vocês têm que conhecer. Quem não viu, tem que procurar Filhos da Anarquia. Se vocês já viram, vocês têm que ver novamente. Só eu vi 8 vezes. E minha mãe também curtia muito Filhos da Anarquia. Minha esposa gostou muito e meu filho também. É uma série excelente. Não vou dar spoiler, não vou falar, vocês sabem que spoiler aqui não tem. Mas o Stephen King apareceu na 3ª temporada, episódio 3, fazendo uma personagem chamada Bachman, que é exatamente referência ao pseudônimo que ele usava no início da sua carreira. E essa personagem é uma espécie de limpador, tipo aquele Charlie no filme John Wick, mais ou menos igual. Ele se livrava dos corpos e o Stephen King aparece fazendo exatamente essa personagem, um limpador. Ele acabava com os corpos ali que tinham que ser desaparecidos e usava uma Harley Davidson clássica com a jaqueta de couro. Muito interessante, muito legal, muito creepy realmente essa participação do Stephen King em Filhos da Anarquia. Fica aqui a dica. E Stephen King recebeu vários prêmios, principalmente dentro da área da literatura de suspense e terror, e essa vibe que ele curte bastante. Ele recebeu prêmios notórios de muito quilate, como o Bram Stoker Award, o World Fantasy Award e o conceituadíssimo British Fantasy Society. E em 2003, a National Book Foundation concedeu a ele a medalha por contribuição e de destaque à literatura dos Estados Unidos. E em 2007, ele recebeu um prêmio pelo conjunto da sua obra, que é o Mystery Writers of America. E em 2015, ele recebe a Medalha Nacional das Artes, que o consagra como rei do terror, da literatura de terror. Stephen e sua esposa Tabitha têm uma fundação chamada STK,
que é presidida por ambos, e ela ocupa a 6ª posição em instituições de caridade do Maine, com uma distribuição de quase 3 milhões de dólares por ano. E durante essas nevascas que teve agora, recentemente, no finalzinho do ano, em Nova York, naquela parte do nordeste dos Estados Unidos, a fundação doou mais 70 mil dólares para pagar as contas de aquecimento para as famílias carentes da cidade natal de Bangor, no Maine. E de seu próprio bolso, vejam bem, de seu próprio bolso, o Stephen King doa cerca de 4 milhões de dólares por ano para bibliotecas escolares, bibliotecas públicas, os bombeiros que precisam de equipamentos atualizados para salvar vidas e várias outras organizações de arte, por exemplo, e principalmente para os novos escritores publicarem seus livros. Vejam só, do seu próprio bolso, mais de 4 milhões de dólares por ano. Que pena que não é assim aqui no Brasil, né? Grandes personalidades são autores de nobres atos. Essa é a diferença. Infelizmente, no Brasil, nós não temos, ou temos poucos Midas como Stephen King, que tira do seu próprio bolso para financiar bibliotecas escolares, bibliotecas públicas, ajudar as escolas, ajudar escritores que estão começando. Essa é a diferença. Nesse fim de semana, se vocês querem assistir a algum filme mais recente baseado na obra desse escritor terrível, vai ficar uma dica aqui. Agora, no dia 6 de outubro do ano passado, 2022, foi lançado o filme Mr. Harrigan's Phone, ou O Telefone do Sr. Harrigan, que é um filme baseado num conto da antologia If It Bleeds, ou Com Sangue. É um livro que tem uma capa meio marrom com um gato. E esse filme narra a história de Craig, que é um jovem que recebe umas ligações estranhas após o seu amigo, o bilionário, o Sr. Harrigan, morrer. Esse filme é estrelado pelo excepcional ator veterano canadense, do qual eu sou muito fã, Donald Sutherland, que é o pai do Keith, do ator Keith Sutherland, que ficou muito famoso pela série 24 Horas. Não deixe de ver esse filme que eu indiquei aqui para vocês, de ler o conto no livro If It Bleeds, ou Com Sangue. Mas é isso, meus amigos. Depois desse Creep Show, desejo para vocês um Shabbat Shalom Mevorach, um sábado de paz, de bênção e uma semana de presença divina a todos. Um forte abraço para vocês aí. Valeu!